seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um programa Questão de Ordem, espaço reservado para os trabalhos das comissões permanentes da Casa, comissões especiais de vereadores e comissões de inquérito. Em especial, hoje nós vamos estar falando sobre o servidor. Participe do programa o vice-presidente do SINDI-TMC, Berenildo Gonçalo de Mello, participando conosco. Também participando o presidente desta Casa de Leis, o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Neste programa, vamos falar sobre o servidor. Seja bem-vindo, Berenildo, seja bem-vindo, presidente. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite da TV Câmara e estar participando da grade de programação aí que se faz tão necessário para a gente estar mostrando o nosso trabalho. E hoje na companhia, além do Márcio, aí, um grande amigo, do professor Berenildo, na liderança aí do SINDI-PMC, que engloba todos os servidores, principalmente e exclusivamente aí dos professores, que é de suma importância para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado, Márcio, obrigado, Roxinho, é um prazer participar aqui, participar desse debate, né, que nós passamos por problemas bem complicados nos últimos meses, mas eu acho que todo o espaço que é aberto pela imprensa, né, principalmente pela Casa de Leis também, é sempre importante para que a gente consiga avançar nas questões mais sérias. Né? Ano a ano nós nos deparamos com as questões que envolvem o funcionalismo, mesmo porque existe um dissídio, né? Ajuste da categoria, da database, é sempre discutido isso. Eu queria que o Berenildo fizesse para a gente uma retrospectiva do que aconteceu, a retirada dos 30%, que foi uma decisão judicial, para que pudéssemos construir até o momento em que essa casa, através do presidente, pautou o projeto 043 de 2019, que recompôs as tabelas, né, que veio a suprir essa necessidade do funcionalismo. Perfeito, você já adiantou bem, nós tivemos em 2016 uma inconstitucionalidade que retirou esse percentual de 30% dos servidores em geral. Naquele momento foi feita uma lei que colocou esse percentual no inicial de vencimento das carreiras, né, e resolveu de uma parte da categoria. Um outro segmento não foi contemplado naquele momento. Então, especificamente para o caso da educação, são os professores do Fundamental 1, divididos lá em professores de 1º ao 5º ano, e os professores de educação infantil 1 e 2. Então, quando foi agora em dezembro de 2016, a prefeitura foi notificada, teve que fazer o corte dos 30% desses vencimentos, e as pessoas então tiveram uma redução significativa nos salários. Daí para frente, nós já vínhamos numa discussão com o governo desde o mês de setembro, numa tentativa de evitar que as pessoas perdessem esses vencimentos. Não houve um empenho muito grande naquela ocasião, e de lá para cá nós fomos com muita expectativa tentando propor novas saídas, tentando, inclusive com a proposta de fazer uma recomposição de tabela, mas naquele momento o governo dizia que era inviável e não achava solução, né? Então efetivou-se agora no mês de janeiro com o corte efetivo de 30% dos vencimentos. Esses 30% vieram referentes à gratificação de nível? Isso, gratificação de nível superior, né, que foi dada como inconstitucional. E o que levou a essa inconstitucionalidade? Eu vou fazer um parâmetro aí relacionado ao magistério. Existe um período dentro dessa questão do magistério em que as pessoas não necessitavam ter um nível superior, e sim um nível técnico do magistério, e ingressaram no serviço público. Posterior a isso, se obrigou a ter o nível superior. Mas se uma pessoa entra na prefeitura sem necessariamente, obrigatoriamente, ter esse nível superior, e ela agrega esse nível durante a sua estada, ela conseguiria os 30% de gratificação de nível. Isso, era o que previa a lei. Então, o professor ingressava, de modo geral, com magistério, que é nível técnico, então fazia uma graduação na área de educação e com esse diploma conseguia, então, uma gratificação de nível superior. Isso se justificava, então, essa gratificação? Justificava. Essa gratificação. Isso. E o que a Justiça observou que diferenciava essa gratificação e levou ela a ser... Então, veja, não só esse aspecto de gratificar quem sai do nível médio e vai para o nível superior, ele não foi questionado.
A questão é que quem tinha nível superior e que recebia uma gratificação por esse nível, a Justiça considerou que era incongruente. Ou seja, se a função tem como pré-requisito a formação universitária, considerou-se que não seria legal, né, que a pessoa recebesse uma gratificação por atuar. O médico, ele obrigatoriamente tem que ter o nível superior. Ele não poderia receber os 30% dentro de uma atividade que já lhe é exatamente exigido os 30%. Então, esse é o grande entendimento, né, que, enfim, até inquestionável. Se a pessoa precisa ter um nível superior, não é possível que ela seja gratificada por ter no nível superior. Então, realmente é uma lei incongruente, mais antiga já, né? As adaptações, presidente, dia a dia, o cenário vai mudando. E aí agora a Câmara se depara com uma situação como essa. Aquilo que era gratificação, que era legal, passou a ser visto de uma forma ilegal, dentro de um trâmite, numa evolução ou não. Na verdade, né, Márcio, como o professor Berenildo coloca aqui, a questão dessa gratificação, ela vem se arrastando ao longo dos anos. Nós tivemos em 2016, aí era num período eleitoral onde não se poderia nem mexer nessa questão dessa legislação, mas por força até mesmo de pressão, de necessidade da classe, acabou o governo anterior mexendo, mandando uma nova proposta, onde foi aprovada e voltou novamente agora para casa. Nos alegra que foi solucionado agora de uma forma definitiva, que foi mexendo nas tabelas. Mas, porém, houve um desgaste aí muito grande e a gente sabe da complexidade que é o servidor municipal. O servidor municipal costumam até brincar nos bastidores, são em várias categorias dentro de uma classe só, que aí tem os professores, aí teve também muitas pessoas, como você acabou de colocar aqui, Márcio, na tabela, até mesmo pelo CISPUC, porque o nível superior não aumenta mais. Então há uma complexidade muito grande. Eu prezo, isso aqui desde o início do meu mandato, um plano de carreiras de fato para a classe dos servidores públicos. Então a gente tem que parar com esses penduricalhos, como você coloca. O governo tem que ter, não que não seja sério, mas tem que trabalhar com mais seriedade. E assim que surgiu essa questão, nós tivemos também o projeto aqui 039, que foi tirado de pauta, aí ficou 43, onde em consenso com o SINDI-PMC, com a CISPUC, até a própria administração e os vereadores, a gente chegou a esse consenso, que foi a tabela que o SINDI-PMC, o professor Berenildo, colocou lá, para minimizar essa questão da perda dos 30%. Não foi, deixar claro, né, professor, que não foi os 30% em si, até mesmo pela complexidade de chegar nesses valores, que o seu 01 é diferente do dele, diferente de outros, então tem muita complexidade. Então, mas a gente chegou aí num consenso, não diria um paliativo, mas chegamos hoje aí num consenso aí de solucionar, minimizar um pouco das dores, que era difícil para a gente ver as professoras, na sua maioria aí, no plenário percorrendo os gabinetes dos vereadores pedindo apoio. E deixar claro, a gente nunca foi contra. Eu, hoje na presidência aí, sempre fui muito do diálogo e conversar aí das propostas. Um projeto YX, não vou discutir isso, mas a gente está aqui para solucionar os problemas aí e minimizar cada vez mais as dificuldades dos servidores públicos. Houve algo parecido aqui também na Câmara, só que a Câmara esperou o momento para poder fazer a alteração necessária. Como eu disse, em 2016 nós tivemos a mesma inconstitucionalidade, porém, período eleitoral, lógico, a abrangência da prefeitura, a quantidade de servidores é muito maior do que o da Câmara. Mas naquele momento a gente optou aqui, o vereador, então presidente Rodrigo Alemão, optamos do quê? Em janeiro de 2017, mexeremos na tabela. O que foi feito agora? Né? O que foi feito agora através das propostas tanto do SINDI-PMC como do CISPUC, mexemos lá em 2017 e não tivemos nenhum problema jurídico quanto à nossa reformulação aqui. Conseguiram... Chegamos no consenso, também não foi os 30%, né, na sua totalidade, justamente por causa dessa questão. O salário de um é diferente de outro, até mesmo pelas funções. Então a gente chegou aí num denominador, se eu não me engano, 26,5, alguma coisa assim, e foi colocado no 01 dos servidores. A discussão quanto a um reajuste, a database, era sempre mais difícil no funcionalismo? É sempre mais complicado? Eu vou falar que de 2017 para cá,
né? Então, 17, 18 e 19 nós tivemos assim, uma negociação atípica, porque no mês de maio nós deveríamos estar discutindo realmente benefícios, vantagens, né? Reajuste salarial, então reposição da inflação mais reajuste. Então, tudo isso é pauta para se discutir no período do dissídio, né? E o que nós vimos, infelizmente, desde o início do governo Ademar, é que essa pauta ela acabou sendo atropelada por outras demandas que foram colocadas. Então, só para lembrar, em 2017, nós tivemos a votação de um projeto que mexia com a questão de jornada, de horas extras, né, de férias, remuneração de férias. Então, tudo isso foi em 2017. E nós não conseguimos chegar a um bom termo na questão do dissídio. Em 2018, nós tivemos também um momento difícil e algumas coisas ficaram, inclusive, pendentes, né, num acordo lá no Tribunal de Justiça. Em 2019, a questão da perda de 30% de uma parte do segmento dos professores atropelou a pauta de dissídio quando veio o projeto, que embora tenha resolvido em grande parte a nossa demanda, o projeto acabou por atropelar as discussões de vantagens, ou seja, nós deixamos de brigar pelo que seria recuperação, né, salarial, o que seria a questão dos benefícios, a Caixa de Previdência, que é uma discussão que está em aberto, para discutir recomposição de perdas de um segmento e levamos por cima aí um dissídio de cerca de 4%, mas que nem foi o que nós pleiteamos. Ou seja, a pauta do professor, do profissional do meu sindicato, né, do nosso sindicato, foi atropelada, infelizmente. E eu espero que em 2019 nós tenhamos uma condução um pouco diferente. Nós temos uma coisa sui generis no funcionalismo, que existe um sindicato, e existe um sindicato da classe do magistério, os professores. Né? Existe toda uma formatação de tabela para os professores e existe uma composição para os demais funcionários públicos. Presidente, é um balaio de gato praticamente. É difícil conseguir um meio termo aí. Com certeza, mas não é fácil, mas assim, nesse último momento, eu frisei isso desde o início, quando foi protocolado no último dia 29 de março aqui, na verdade recebi o projeto, os 39 quanto o 43, a importância de sentar à mesa, tanto SINDI-PMC e CISPUC, né, que são a representatividade legal dos servidores. E isso foi muito importante para chegar a um consenso. Resolveu o problema? Não, tem muita coisa ainda a brigar aí, da progressão e outras coisas. Né? Como o professor Berenildo coloca aqui muito bem, estamos aí na database de maio, qual que foi o reajuste real, né? Girou em torno de 4%, mas a gente sabe que outras cidades teve uma gordura maior, deu o reajuste em si. E a nossa cidade vem num retrocesso quanto a isso, mas que é bem complicado. A gente vem aí, os servidores e público, no geral, não é só os professores. É diferente de outras cidades como a nossa. A gente tem um convívio diário, a gente sabe quem é quem. Então a gente tem essa coisa na pele mesmo, essa essência. Então tem que ser visto com um olhar mais clínico. Defendo veementemente a questão de um plano de carreira. Precisa, não dá para você chegar hoje, nessa condição hoje que teve anteriormente, aí no caso dessa questão dos 30%, você ouvir áudio de professores falando, não tendo condições de se alimentar. Isso nos entristece, é um impacto de 30%. A menos, são valores significativos, não dá para você cruzar os braços e achar que isso é normal. Não é. 5%, 4%, 10%, já muda a sua rotina dentro de casa. Imagina 30%. Fica um questionamento relacionado ao poder público. Diante de algo que está sob júdice, que está sendo analisado juridicamente, já se vislumbrava a possibilidade de não se ter êxito, de sofrer um retrocesso, de se ter uma derrota. E não se preparar para esse momento, para uma possibilidade de perder nos tribunais e de uma determinação judicial que se retirasse os 30%? Sim, então, como o governo já sabia que chegaria um momento fatídico, de que realmente seria obrigado a cortar 30% dos vencimentos, né? Então houve
embargos, embargos declaratórios, uma série de recursos que foram tentados, né, tanto no tribunal em São Paulo como no STF, mas ninguém tinha uma esperança muito grande de que teria resultado positivo. Então, o que nós cobrávamos era que o governo tentasse uma saída, né, que conseguisse manter os vencimentos durante um período, né, e isso não foi feito. Né? Eu vou pedir licença aos nossos convidados, nós vamos a um rápido intervalo e na volta, no segundo bloco, falamos a respeito dessa recomposição e do relacionamento Câmara-Servidores desde 2017 aos dias de hoje. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, recebendo Berenildo Gonçalo de Mello, vice-presidente do Sindipmc, e o presidente da Câmara, vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Inicialmente, colocamos a mostra do que aconteceu nesses últimos meses em relação à proposta dos servidores na recomposição das tabelas dos vencimentos. Não é uma recomposição salarial, uma recomposição nas tabelas dos vencimentos. Eu vou voltar aqui um pouco mais atrás, 2017, onde o relacionamento Câmara-Servidores parecia muito difícil. A Câmara logo no começo dessa legislatura, se deparou com momentos difíceis, e de projetos polêmicos, e nesta casa, onde os servidores questionaram seus direitos e toda uma situação. Passado esse momento, a Câmara, ultimamente, exerceu um papel de muita importância no diálogo com a Prefeitura, sendo um interlocutor entre os sindicatos, os servidores e a Prefeitura. De vilão a uma posição de salvador, uma posição de interlocutor, né? Se valendo muito do regimento para fazer pressão junto ao Executivo, forçando sim um diálogo. Foram 5 sessões obstruídas, foram vários ofícios e requerimentos. Nós estamos falando de uma política de realmente exercer a política, de se entender observando os lados e exercer a política de forma na sua plenitude, presidente. Márcio, eu não levaria para esse lado de mocinho, de vilão, não. Não é aquele velho ditado, né? Nem lá de cima conseguiu agradar todo mundo. Então essa é a realidade. E a gente, como parlamentar, a gente visa muito essa questão de estar tentando solucionar. Eu defendo muito, eu particularmente, não tenho procuração dos demais pares, soluções definitivas. Que você, essa questão dos 30% me pegou até, me causa uma certa situação, aflição, porque você sente uma insegurança muito grande. Como o professor Berenildo colocou aqui, se a gente tivéssemos, para ter uma noção, pautado o projeto 39, receberia 1, 2, 3 meses, como o professor colocou, ou até mesmo anos. Mas poderia também, em dias, ter uma nova ação judicial, e como a gente vem na uma tentativa, 2 tentativas, na terceira tentativa, até mesmo os servidores serem penalizados de devolução. Olha o fator mais complicador ainda. Então, por isso que eu bato na tecla da questão que foi o dia D, foi fundamental sim, naquela terça-feira, quando sentou o Sindipmc, o CISPUC, servidores, alguns servidores, fiz questão que adentrasse dentro da sala de reunião, os vereadores, prefeitura, e com pressão, o professor Berenildo estava lá, estava presente, a Câmara, a TV também estava lá, pressão para que a gente deixasse a coisa pública. Tenho certeza, não é se fazendo de mocinho da situação e o grande solucionador dos problemas. Nós não chegaremos ao consenso que foi na tabela, trabalhou arduamente o Sindipmc, por isso que na sessão aqui, quando aprovamos o projeto, fiz questão de parabenizar. Teve situações que fogem ao olho do cidadão comum, né, das pessoas que estão de fora, da pressão que na própria segunda-feira que teve, as discussões mesmo que o Berenildo teve que passar, que eu tive que tomar a rédea, que o Sindipmc, o CISPUC teve que se manifestar, como a parte da prefeitura também. Então, não é essa coisa de vilão, de mocinho, que teve um entendimento, isso que eu acho salutar e falar aqui, que foi os vereadores ter o consenso
Ninguém precisa estar lá dizendo, não, eu defendo o servidor. Cara, eu não sou desse tipo de política. Eu prefiro, como trabalhei nos bastidores e chegamos ao consenso aí de minimizar um pouco hoje as perdas que os professores estavam tendo. Presidente, deixa eu só posicionar. Essa relação de vilão e mocinha é uma coisa definida, porque em 2017 o servidor, em peso na casa, cobrava de vereadores situações. Os vereadores, no seu entendimento, fizeram a votação. E o mesmo servidor voltou em peso em 2017, buscando auxílio da Câmara Legislativa. Essa questão entre a Casa de Lei ser o fiel da balança, ser o interlocutor. Sempre será, sempre será. Essa é a realidade. Eu entendi o seu posicionamento e falo. Por isso que lá no bloco anterior eu ainda falei, eu não vou falar de projeto A, B ou C. Essa é a realidade que a gente teve, mas também naquele período lá. Coloquei isso, falei aqui no plenário no dia da votação do 43. Quando teve aquele projeto anterior, por exemplo, as situações que foram colocadas para os servidores era pior do que veio para o plenário. E teve muito debate. Eu fiz questão, por exemplo, de levantar todas as cidades que tinha a questão das férias, que Cubatão pagava 100%. Tinha-se a ideia inicial de 1/3, como é na indústria privada. Eu falei, não, calma aí, mas todas as 9 cidades, vamos tirar Cubatão que estamos discutindo aqui, as 8 cidades, tem esses percentuais. Por quê? Nós vamos ter que sangrar também desse jeito. Não, vamos chegar ao consenso aqui de pelo menos 50%. Que a ideia inicial era 1/3. A gente entende que no mundo da negociação joga-se lá embaixo para chegar mais ou menos num denominador comum. Mas ali eu via que não era essa a ideia. Quem defendia em si o projeto não era isso. Vereador, eu entendo, mas veja, a questão é que naquele momento o governo acabou pautando por redução de direitos. Né? Redução de coisas garantidas, porque eu digo que quando a pessoa faz um concurso público, e eu fiz vários, né? Só da educação eu fiz 16 e graças a Deus passei em todos. Na Baixada Santista eu sempre pude escolher e trabalho em Cubatão por opção. Eu passei em concursos em Santos, em Praia Grande, enfim, acabei sentando os pés aqui em 2 concursos e fico aqui, trabalho na política educacional, agora na política sindical, mas eu digo, as pessoas fazem escolhas porque tem uma carreira, né, e olham para determinados lugares e dizem, olha, eu vou trabalhar em tal lugar porque lá tem essas garantias, lá tem essas vantagens. Então nós olhávamos Cubatão, eu quando vim para cá há 17 anos, eu olhava Cubatão como um lugar melhor cenário, para se trabalhar, melhor cenário. Né, na educação, um cenário maravilhoso, com uma estrutura para o profissional, com determinados benefícios. Então eu vim para cá para ter férias integrais. Depois de alguns anos, eu passei a ter férias em 50%. A modernidade é aquilo que o governo afirma, o prefeito fala isso, né? Nós temos que nos adequar à realidade, etc. Tudo bem. Realidade econômica, né? Realidade econômica, até entendo determinados aspectos. Né? Por exemplo, nós tivemos benefícios que nós perdemos, que nós tivemos, depois perdemos, né? Como o cartão servidor. E aí pode-se falar o que quiser, mas também era um atrativo, né? Que era um fomento, que eu não sei nem se a lei foi revogada, né? Desse cartão, tá? Mas até algo para se verificar. Então as pessoas vêm em torno, buscando uma determinada coisa, e no meio do caminho as regras mudam e as perdas se acentuam. Então só para, eu não quero me prolongar muito, mas para dizer o seguinte, Cubatão, que era a primeira em vencimentos dos servidores, em vantagens, em carreiras, hoje ela se equipara às cidades que têm assim, os piores vencimentos e tal. Né? Não é uma coisa qualquer. Não é? O presidente Oxin, ele tem uma experiência dentro da iniciativa privada, né? Que é um entendimento dentro da área privada, diferente, que dentro do setor público tem mais uma complexidade. Você tem orçamento, você tem lei de responsabilidade fiscal, redução de receitas. Meu ponto de vista, vamos lá, nessa linha que o professor coloca, realmente, de fato, você quando é admitido na TV aqui, você vem com uma situação. Quando se tira, você incomoda, você sente, essa é a realidade. Mas lá atrás, eu vou falar por mim, não pelos demais pares. Nas discussões que nós tivemos até a pautação daquele projeto, eu sempre fui muito seguro do meu posicionamento, do que eu enxergava como administrador, como a minha formação e como vinha da iniciativa privada. Lógico que a complexidade do servidor público é totalmente diferente. É uma cartilha diferente de quem trabalha na iniciativa privada.
Quando eu falo aqui que queriam cortar as férias, queriam pôr um projeto que 1/3 de férias, eu entendia que isso é para classe trabalhadora lá Onde já se tem essa da prerrogativa, indústria, onde já se tem isso. Agora, servidor, eu vou falar que causa uma estranheza isso para gente que vem da iniciativa privada, por formação. Eu vou bem rapidamente aqui resumir, que aconteceu comigo em 2009. Assim que eu disputei a minha primeira eleição em 2008, a Márcia, ex-prefeita, me chamou para compor o governo dela, fui trabalhar. Um ano depois eu saí de férias. Mas na minha cabeça é 1/3. Eu saio de férias, vou ter que economizar, porque no mês que vem que eu voltar eu não vou ter. Quando chegou no mês seguinte, eu tive o salário e fui lá verificar, eu tinha 2. Eu falei, fui no RH. Falei, eu tenho alguma coisa errada. Tem 2 pagamentos aqui. Ela falou, não, o seu pagamento vai passar. Remuneração de férias. Remuneração em férias. Eu falei, pô, mas vem cá, né? Então, causa esse impacto pra gente, lá, né? Mas eu entendo que o servidor, quando prestou concurso, tudo, ele teve isso. Eu falo assim, o meu posicionamento, o meu entendimento é muito mais empresarial, industrial, por formação, mas na época do projeto em si, eu tinha um posicionamento que eu achava que era o correto. Eu acho que é o correto, é o que eu defendi, pelo meu entendimento. Dentro de uma progressão a longo prazo, o administrador se preocupa com os números que, neste momento, que podem gerar no futuro. Sim. Se tornar algo que seja difícil para administrar. Impagável. Então, Impagável. tudo bem, vereador. Mas o que eu digo, assim, o que eu questiono é que, primeiro, que era uma garantia que foi tirado. Tudo bem, os entendimentos à parte, sim. Né? Mas não se pode esquecer também, quando a lei diz pelo menos, e aí pelo menos 1/3, né, quando se fala na iniciativa privada, pelo menos 1/3 significa que o patrão, a empresa que tem ela pode fazer um plano que melhore esse 1/3. Se ela resolver que dentro do seu programa, dentro da sua organização, ela pode chegar a 50%, que chegue. Né? Ou seja, o que eu defendo é que aquilo que se fez em 2017 foi algo inusitado, né? Que aconteceu de repente. Por conta disso, inclusive, nós tivemos aquele grande desgaste. Não foi uma coisa simples, não foi algo... Ninguém acordou da noite para o dia. Porque direitos, ninguém dá direitos, as pessoas conquistam direitos. Isso tem que ter muito claro, os direitos são conquistados. Quando nós falamos agora da questão dessas tabelas, que graças a Deus chegamos a um bom termo, vocês não imaginam o alívio que é para nós do sindicato, né, para mim, para a Nilza, professor André, João Buoro, que estamos à frente disso, o alívio que é saber que as pessoas vão voltar ao seu patamar de vencimento, que os aposentados voltam a receber dentro daquilo que eles tinham, né, de salário e tal. Mas isso é por conta da luta, por conta da disputa. Da pressão, sim. Não houve... quando nós falamos aqui, teve diálogo. O diálogo extemporâneo. O diálogo veio ao final, né, quando tudo parecia que já estava perdido. Aí sim vem o que é fundamental destacar, Márcio, a questão da Câmara. Né, e eu, inclusive, faço questão de dizer de público que eu parabenizo os vereadores, todos pelo comportamento, pela condução que tiveram, né, de fazer as obstruções. Né? Isso realmente foi o ponto definitivo para que o governo fizesse o diálogo. Ou seja, o diálogo não foi espontâneo. Embora nós tivéssemos, eu não posso negar também que nós tivemos sempre um acolhimento por conta de vários secretários que nós conversamos, mas enfim, as conversas elas não podem ficar só no âmbito do imaginário, elas precisam ser colocadas em prática, né? Precisam apontar soluções. Então, foi essa a nossa eu queria, no próximo bloco, eu queria entrar nessa questão da construção desse cenário político para que se tivesse aí os posicionamentos, até mesmo as obstruções, porque muitas pessoas não conhecem o rito e o regimento da casa. Sim. E as coisas aqui têm uma forma de acontecer de acordo com o que determina a legalidade. Né? E essa legalidade requer uma astúcia, entendimento e utilização do regimento interno. Né? Fato. E, lógico, a gente observou aqui que durante todo esse período que houve discussões, em que a Câmara estava acompanhando as discussões dos servidores com o Executivo, sempre houve uma unanimidade aqui em relação ao servidor. Sim. Isso foi sempre uma coisa deixado, clara. claro. Tanto é que houve um projeto que chegou rapidamente aqui e que se foi discutido, até o presidente comentou há pouco, em relação se seria benéfico e por quanto seria benéfico ou se traria mais prejuízo ainda
a categoria. Mas isso eu vou me reservar para nós irmos ao próximo bloco. Temos tempo ainda? Temos um tempinho? Então vamos aqui mais um... Bom, presidente, acho que dá para passar de passar um pouquinho sobre isso, que nós vamos entrar nesse terceiro bloco mais a fundo. Eu acho melhor, porque as situações para que chegasse a esse ponto das obstruções, como o professor Berenildo colocou aqui, bem sabiamente falando aqui, que foi forçado, não tenho dúvida, não estou aqui para dizer o contrário, foi a força, né? A gente chegar naquela quinta-feira determinante, que eu bato nessa tecla, que aquela quinta-feira foi determinante, pelo seguinte, pela força dos servidores. E eu coloquei aqui até antes de estar no ar aqui, eu recebi alguns áudios de alguns servidores, de não ter condições de se alimentar, de pagar suas contas. Então isso incomoda a gente como cidadão, incomoda e muito. E a gente vê a dificuldade, sim, do executivo, como o professor colocou, falar com o secretário só e a coisa ficar no ar, não resolvia. Se a gente não viesse para cá, foi onde a gente teve o entendimento. Aqui na Casa de Leis. Onde teve o entendimento aqui. Vamos para o intervalo? Vamos. Esse fato é interessante. Nós vamos dar um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem, recebendo Berenildo Gonçalo de Mello, vice-presidente do Sindipmc, e também o presidente desta Casa de Leis, vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. No final do segundo bloco, eu interrompi na questão da composição da estratégia para que a Câmara pudesse intervir e dialogar junto ao Executivo e servidores. O elo de ligação, o ponto de encontro, a balança, né? O ponto em que se podia discutir. Foram várias tentativas de negociação com o governo. A internet, pode falar melhor do que não. As redes sociais foram invadidas por vídeos, por áudios, por documentos, né? As pessoas acompanharam ao longe tudo o que aconteceu. Mas, de fato, nos bastidores, mais a fundo, poucas pessoas têm noção, né, de como é o trâmite aqui dentro. Presidente, até o momento em que a discussão estava fora da Câmara, a Câmara se posicionava e observava, dando apoio. Quando a discussão começou a vir para dentro do Legislativo, houve uma composição e um começo de trabalhos. Vai deixar isso bem claro, mas como o professor colocou aqui, a força do movimento, isso é inegável. A força das professoras era inegável, correndo corredor a corredor, gabinete a gabinete, cobrando sim o posicionamento dos vereadores. E eu me lembro muito bem, antes da gente chegar nesse consenso das obstruções, teve aqui, eu atentamente aqui na presidência, eu via muito, eu falei com o prefeito, eu falei com a secretária, eu falei isso. E estavam vários pontos e nenhuma solução. Eu olhando atentamente aquilo, fui ouvindo, um determinado momento eu cheguei e falei, gente, olha só, se você puxar para um lado, puxar para o outro, essa corda vai arrebentar aqui de novo. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa é a realidade. Aí os caras falaram, pô, legal, presidente, o que a gente faz? Regimentalmente, nós vamos mandar um ofício para o prefeito, para o governo, que responda como está a progressão, como é que está isso, como é que está aquilo, como está os 30%, como está a database e o dissídio. E nós obstruiremos a sessão. O ofício é encaminhado e tem um prazo. Tem um prazo para ofício não, ofício não tem prazo. Não tem prazo. Não tem prazo. Mas para não ficar assim, aos vereadores, infelizmente isso acontece muito. E eu escutei muito isso. Os vereadores estão obstruindo porque, se eu não me engano, a primeira obstrução veio de um feriado. Estão obstruindo porque não querem trabalhar. Não, era para dar força e legalidade ao movimento do Sindipmc, que era o que se manifestava aqui na frente. Era dar um movimento ali. Dar peso para uma conversação. Dar peso para o movimento. Aí, eu me lembro, acho que foi o vereador Rafael, teve o vereador, acho que Rodrigo, justificando o nosso movimento, as nossas obstruções. Aí, na primeira, na segunda, começou muito ataque ao governo. Não é uma questão de defender o governo, não é isso. Mas aquilo eu falei, isso vai emperrar as nossas negociações. Aí começamos aquela fase de obstruir, abrir,
e fechar, abrir e fechar. Endurecer sem perder a ternura. Sem perder. Então vamos lá, aí chegou o consenso, ó, vou mandar o projeto no dia 29. Teve uma tentativa anterior? Teve sim, teve pressão. A gente sofre pressão não só da parte dos servidores, da classe que estava pleiteando ali, do SINDIPMC no caso, até mesmo outros sindicatos pressionando, não, tem que ter porque queremos votar o nosso projeto. Não, calma aí, pô, mas servidor para mim tudo é uma coisa só. Então calma aí, vamos chegar ao consenso. Não, tem que voltar às sessões. Não, não vai voltar. E fiz questão aqui na última votação do 43, enaltecer os vereadores, por exemplo, Wilson Pio, Sérgio Calçado. Toda segunda-feira a gente se reunia. E aí, vamos manter ou não? Não, mantém por isso. Aí foi quando na terceira obstrução, aí aprovamos um requerimento. Aí tem prazo, tem força legal. Aí tem o prazo. Tem por obrigação que a gente convocou a SEJU, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Secretaria de Educação. Vocês têm prazo para vir aqui. Dentro desse prazo, o projeto chegou, que foi dia 29, protocolado. Fiz questão, às 17h40, 45 mais ou menos, nada do projeto chegar. Nós estávamos num pico de energia aqui, toda hora acabando. Eu sofrendo pressão dos servidores aqui. Encerra o expediente, quero ir embora. Aí pelos corredores atrás do apaga, acende. Eu falei, não. Por final, saí aqui, fui lá. Tá aqui os projetos. Eu descobri que o presidente tem uma saída secreta também, né? Eu entrei por um lado da sala e ele saiu por outro. Desci, peguei meu carro e fui lá. Fui lá e peguei o projeto, mas enfim, já era 18h05, mais ou menos. A Câmara estava preparada, inclusive, no facultativo para receber. Foi aquele período que... Sim, aí veio o período de feriado, recebemos o projeto, na sexta-feira recebi às 17h55, me recordo muito bem. Quando foi na segunda, andou o projeto. Na terça-feira nós tivemos a primeira reunião, que foi com o SINDIPMC, CISPUC, servidores, pressão de novo nós sofremos para abrir a reunião. Não vai abrir, porque se abre a gente perderia a mão naquele momento. A gente perderia, os vereadores foram de consenso, vamos fechar aqui, não é puxar e falar que solucionador do problema, salvador da... Não, calma aí, vamos escutar o que o SINDIPMC tem. Uma coisa é o vereador Roxinho escutar, e os demais? Até porque aquele momento era um momento para entender os projetos saber em si, que ficou todo mundo deles, assim, ó, o PCI, exatamente. Que foi o 39, e o 43, que eram as tabelas do CISPUC. Vieram dois projetos? Dois projetos distintos. Então, Márcio... E as propostas da Prefeitura foram uma só ou duas propostas da Prefeitura? Só uma proposta. Uma proposta que chegou. Né, que era então, o eu projeto acho que 43. Que houve também, aí eu insisto na questão, muitas vezes nós nos ouvem, mas não nos escutam, né? Eu quero, tem uma distinção, embora as palavras sejam do mesmo campo semântico, mas é diferente ser ouvido e ser escutado, né? Mas, enfim, nós tivemos mais ou menos que um jogo, né? Foi um jogo político, o governo enviou ao final 2 projetos, depois deixou a responsabilidade para os servidores escolherem qual seria o melhor, né? Qual deles achava mais interessante. E os próprios vereadores, né? E os vereadores também, então ficamos todos ali num jogo muito truncado. Né? No português, claro, numa sinuca de bico. Uma sinuca de bico. Ficamos na sinuca de bico. Entretanto, todo mundo entendeu que o reajuste nas tabelas era a melhor saída, porque é uma saída que não gera inconstitucionalidade, enfim, então optou-se por isso. Mas a outra batata quente, a sinuca, foi a questão dos valores, que eles vieram iguais, tanto para a tabela dos servidores em geral, quanto dos professores. Né? Entretanto, no caso dos professores, nós tínhamos um grupo com uma perda significativa. Que é o Infantil 1, 2, o Infantil 1, Infantil 2 e o Fundamental 1. Exatamente. Então, o que nós optamos, né? A categoria votou, escolheu uma comissão, essa comissão se reuniu, se debruçou em cima dos dados do governo, dos valores propostos, né? Verificou qual foi a média de perdas e aí readequou os valores. Ou seja, nós acabamos, na verdade, assim, você colocou na questão da tabela que resolveu, o prefeito diz que ele deu mais que a inflação. De fato, em alguns casos, né, no caso dos servidores em geral, houve reajuste de 9%, 12%, 15%, 18%, pelo valor
que foi dado. Aplicado. Né? O valor aplicado, aplicado. pelo percentual aplicado, Isso, então- cada um tem um vencimento. Exatamente. Isso Então, altera. R$250 para um servidor pode representar 10%, para outro pode significar 12%, 15%. Então, tem uma Sim. variação nisso. Né? No nosso caso, como nós optamos por redistribuir os valores, o que aconteceu? Todos os professores, desde do infantil até o Fundamental 2, tiveram 4% que de é reajuste. inflação. De reajuste Isso, inflacionário. inflação. Recomposição. Enquanto nos outros segmentos do setor público, né, dos servidores públicos de Platão, nos outros segmentos teve gente com 8, 10, 12, até um pouquinho mais. Teve, desculpa só interrompendo aqui, mas a nível de dados, teve servidores que, pela tabela que eu tive acesso, até conversando com o CISPUC, teve servidor que chegou a 28%. 28%. Porque varia muito, né? Varia muito o do salário. padrão de vencimento. Então, nós o que fizemos? Fizemos uma coisa muito homogênea com relação a 4% para todos, foi o cálculo que a comissão chegou lá, e fizemos uma recomposição para quem perdeu muito. Ou seja, quem não perdeu nada, que teve a gratificação em 2016 lá no piso, essas pessoas não perderam 30%, de modo que o patamar salarial continua equilibrado. Manteve. Os que perderam, nós optamos por equilibrar e levar para o patamar de vencimentos que era no final de 2018. Ou seja, isso ainda é um pouquinho além, né? Foi um pouquinho além em alguns casos. Então nós conseguimos. Na verdade, nós fizemos o trabalho que o governo poderia ter feito. Ele nos deixou numa situação tanto quanto complicada, até porque tinha um segmento lá, que no caso são gestores, que o valor foi modificado. Foi né? diminuído. Foi diminuído, mas houve um entendimento. Ainda bem que foi uma campanha que eu vou dizer para vocês que foi uma campanha muito solidária. Todos estavam muito preocupados com a perda de vencimentos desse segmento lá. Né? Então, houve mais ou menos que um consenso, né? E conseguimos chegar a um bom termo. Mas, assim, no frigir dos ovos, né, usando um chavão que eu não gosto muito, mas no frigir dos ovos a gente conseguiu manter um equilíbrio, né, e é uma vitória no sentido de que nós tínhamos uma perda muito grande que estava se acentuando. Eu vou utilizar essa questão dos ovos, que você está falando frigir dos ovos, eu vou falar, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Tem que quebrar. E a forma como que foi feito isto, porque o vereador teve que se ater a essas questões de financeiras da prefeitura, essas questões de equiparação, de tabelas, de salário, de composição, a lei do magistério, a lei que vai pelo servidor que não é do magistério. Quer dizer, presidente, uma complexidade, ter a tranquilidade, maturidade e responsabilidade num momento como esse é crucial. E é uma matéria difícil, não é uma matéria simples, que se desenvolve com facilidade. Mas eu tenho certeza que isso foi fundamental de ambas as partes, não só da parte da Câmara, quando a gente conduziu os trabalhos, mas até mesmo do parte do Executivo, por mais que deveria sim ter feito, como o professor Berenildo coloca aqui, lá em setembro de 2018, quando começou já a ventilar tudo isso que veio passando, poderia ter feito, não fez, mas caiu agora aqui para a gente e a gente solucionou o problema, mas com tranquilidade, de não ter mais isso aqui. Não Eu prejudicar. não me sentiria confortável em momento algum, como pessoa, ter aqui em 2020, vamos chutar assim, de novo, esse movimento. Era muito triste ver aquelas mulheres aí nos corredores e você vê a aflição de você conversar e a lágrima descer. Então você tem que ter um pouquinho de sanidade mental nesse momento, tranquilidade. E assim, não, gente, vamos resolver nos jargões populares, aí bater mesmo na mesa assim, falar, não, vamos resolver, e vai ter que ser resolvido dessa forma. Brilhantemente o que o professor Berenildo coloca aqui. Eu me lembro que os valores, por exemplo, dos gestores, que são os diretores de escola, houve uma redução de 50%, ou quase isso, 45% e uns quebradinhos. Você vê, mas também temos que salientar que lá em 2016 eles tiveram a incorporação. Legal, mas assim, e se eles batem na tecla que não queriam? Como é que fica o síndico um entendimento dos servidores também então, participando dessa discussão? Baixou-se as arestas, vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver. Tem gente que
que faz politicagem em cima da situação? Faz, mas o momento não era para isso. O momento era para fazer política, não vamos, politicagem. Vamos Assim, fazer a política de solução dos problemas, É verdade, do entendimento, né, cara? Aqui, a única coisa assim, que eu acho que nós estamos chegando ao final, né? Sim. Creio eu, mas o importante é deixar muito claro que em 2017 nós tivemos uma redução de vencimentos por conta das férias, nós tivemos regulamentação de faltas, etc., para coibir, inclusive, o absenteísmo, né? Ou seja, a falta das pessoas ao trabalho, no caso dos professores. Então, é uma política que foi feita para gerar economia aos cofres públicos. Né? Questão também da ampliação de jornada, que nós estamos ainda em discussão com o governo, porque os professores ampliam e a contribuição previdenciária não é cobrada. Ou seja, o governo economiza também a parte patronal. Então, há muita economia sendo feita desde 2017. Então, no final de 2017 foi a questão da ampliação de jornada, que o governo hoje não paga mais a contribuição patronal sobre 100 horas de boa parte dos professores. Né? Isso, inclusive, influencia na questão da aposentadoria, porque gente que contribuía há muito tempo vem para se aposentar e não pode se aposentar por 200 horas, sendo que contribuiu. Né? Então, esse é o entendimento, é um problema que nós temos para resolver. E tudo isso, eu quero dizer que tudo isso gera economia. Inclusive, a redução dos 30% também gerou uma economia aos cofres públicos. Né? O que deveria ter sido feito realmente, e nós chegamos a isso, que foi, na verdade, a redistribuição desses valores, né? Mas nós queremos mais. Nós queremos realmente uma política séria que use o orçamento que é destinado para os serviços, porque eles são essenciais. É engraçado que quando nós fazemos greve, temos que voltar porque é um serviço essencial. E na hora de ter o reconhecimento, né, da profissão, dos salários, de jornada, aí já não é mais essencial. É isso que eu faço questão de frisar. Então é essencial em todos os sentidos. Tanto, né, nas características do meu trabalho, da minha remuneração, quanto na questão do serviço prestado à comunidade. Como se diz hoje, no linguagem atual, um spoiler do que vem por aí, presidente. Ainda tem muito o que conversar. No começo do programa aqui a gente já colocou, não sanamos todos os problemas, tem muita coisa. Essa questão mesmo que o professor coloca aqui, nós tivemos debates acalorados em cima disso. Eu falei, calma, não é esse o momento, deixa para depois. Porque não dava para discutir na sua máxima, senão não chegaremos também a lugar nenhum. De mais uma questão de ordem, agradecendo ao professor Berenildo Gonçalo de Mello, vice-presidente do Cine-PMC, ao vereador Fábio Alves Moreira, presidente da Câmara Municipal, vereador Rochinho, e a você que está acompanhando este espaço de discussão, de debate. Lembrando que o nosso conteúdo também fica à disposição na internet, nas redes sociais, no Facebook, TV Câmara Cubatão, como também o nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Continue na programação e até o próximo Questão de Ordem.